Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Ariel, enfermeira, especialista em neurofibromatoses. No vídeo de hoje, eu vim trazer para vocês o que são as neurofibromatoses. Você já ouviu falar? E como o conhecimento científico sobre essas doenças tem aumentado ao longo dos anos e contribuído para que mais informações sobre ela tenha se disseminado por todo o Brasil? Bom, de maneira bem simples, para começar, neurofibromatose é uma palavra que neuro significa relacionado aos nervos e fibroma é uma palavra que significa um crescimento celular exagerado de células parecidas com fibras. Então, a palavra neurofibromatose é esse o significado dela. As neurofibromatoses são doenças genéticas. Ocorrem devido a alterações acidentais em certos genes durante a multiplicação celular. Mas o que são genes? Muito simples, pessoal. Genes são segmentos do nosso DNA responsável pelas características que herdamos geneticamente, como, por exemplo, a cor dos cabelos, a cor dos olhos ou até mesmo a cor da nossa pele. Esses genes influenciam diretamente no crescimento e em como o nosso corpo funciona. Quando eu tenho uma alteração nesses genes, eu chamo de variante patogênica. As nossas células, pessoal, estão em constante multiplicação. Se eu tenho uma célula que se multiplica de uma forma desordeira ou em um momento que ela não é para se multiplicar, eu posso dar à luz a uma variante patogênica, que é o que acontece numa doença genética. Bom, agora que você já sabe que quando acontece uma variante patogênica eu posso ter uma doença, eu vou te explicar qual que é a história das neurofibromatoses. Por mais que essa palavra ela seja desconhecida hoje, você sabia que ela já apareceu lá no ano de 1822 em alguns artigos científicos de pesquisadores, patologistas na área que já haviam mencionado condições que hoje nós conhecemos como neurofibromatoses? Pois é, naquela época mesmo com poucos estudos, já se tinham certeza do que era aquela doença. E até mesmo já tinha relatos sobre alguns sinais e sintomas referentes a essa síndrome que hoje nós conhecemos como neurofibromatose. Mas foi somente em 1882, graças ao trabalho de um patologista chamado Frederick von Reichenhausen, que começamos a entender melhor e ter mais informações sobre essa doença que hoje para nós é desconhecida. Ele foi o primeiro a descrever detalhadamente a neurofibromatose como uma doença própria, notando que ela poderia causar alterações na cor da pele, tumores, deficiências no sistema nervoso, inclusive afetar os ossos com displasias. Von Reichenhausen mostrou ao mundo que essa era uma condição complexa, afetando várias partes do corpo e com uma origem complicada. Em 1881, ele escreveu um clássico artigo falando sobre as neurofibromatoses e, a partir daí, a síndrome passou a ser conhecida como doença de von Reichenhausen. Então, se você jogar no Google o nome neurofibromatose, você também vai encontrar esse nome referindo-se a ela. Houve um tempo em que nós pensávamos que as neurofibromatoses eram um grupo único de doenças classificadas em tipo 1, tipo 2 e as tivanomatoses. Isso hoje mudou graças a um esforço internacional de especialistas na área que trabalharam juntos por 3 anos em busca de mais e mais conhecimento científico e foi descoberto que, embora essas condições compartilhem algumas características semelhantes, como por exemplo as manchas cor café com leite e a formação de múltiplos tumores derivados do sistema nervoso, elas são, na verdade, distintas. Como assim? É exatamente isso que você entendeu. De uma forma bem simples, essas doenças elas só têm algumas similaridades, mas elas são diferentes. Os estudos hoje, e com esse melhor entendimento, nós conseguimos identificar pelo menos 6 doenças diferentes, dentro do que antes nós chamávamos genericamente de neurofibromatose. Em resumo, trazendo para você quais que são essas 6 doenças hoje reconhecidas, eu vou te falar.
é a NF1 ou neurofibromatose do tipo 1, que é a mais conhecida entre elas. Nós temos também a schwannomatose relacionada ao gene NF2, que antes era chamada de neurofibromatose do tipo 2, e a schwannomatose relacionada ao gene SMARCB1 e ao gene LZTR1, que são dois tipos diferentes de schwannomatose que nós só conseguimos identificar através de um teste genético. Nós também temos a schwannomatose sem classificação e a outra relacionada a alterações no cromossomo 22. Todas elas variando em aspecto genético específico, mas compartilhando algumas manifestações clínicas em comum. Por que é importante saber essa diferença? Porque é justamente essa distinção que vai ajudar os profissionais de saúde a entender qual é o melhor tratamento e direcionamento de cada um desses pacientes. Gostaram desse conteúdo? Então já se inscrevam no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Não esqueçam também de deixar o seu comentário na descrição do vídeo com sugestões de temas que vocês gostariam que eu estivesse abordando aqui. E lembre-se, as doenças até podem ser raras, mas o seu conhecimento sobre elas não.